Disputada desde a temporada de 1960, a Copa Libertadores reserva muitas histórias, fatos, acontecimentos marcantes e inusitados, além também de campeões improváveis, viradas de classificações emocionantes, etc. e etc. Em 8 ocasiões, a Copa Libertadores contou com a participação de clubes que na mesma temporada disputaram também a segunda divisão do seu país, e a maioria dos casos se reúne no futebol brasileiro. Em 1992, o Criciúma jogou a Libertadores depois de vencer a Copa do Brasil de 91, e o desempenho até que foi bom, conseguindo chegar nas quartas de final. Em 2005 foi a vez do Santo André jogar a Libertadores estando na segunda divisão do Brasileiro, e a vaga também foi garantida depois de vencer a Copa do Brasil de 2004, com o desempenho do Ramalhão se limitando à fase de grupos. Em 2006, o paulista de Jundiaí repetiu o roteiro do Santo André ao jogar a Libertadores depois de vencer a Copa do Brasil do ano anterior, com o clube também não passando da fase de grupos. E o último time do Brasil a protagonizar tal feito foi o Palmeiras, que campeão da Copa do Brasil de 2012, disputou a Libertadores de 2013 estando presente na segunda divisão do Nacional. E o desempenho do Alviverde foi até as oitavas de final, quando acabou eliminado pelo Tijuana do México. Bom, existem 5 casos no futebol brasileiro de clubes que jogaram a Libertadores e na mesma temporada amargaram rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com o primeiro caso acontecendo na temporada de 2007. O Paraná Clube, em 2006, foi quinto colocado na Série A e, por conta do Internacional, campeão da Libertadores naquele ano, estar presente no G4, abriu-se uma vaga, com o Paraná se classificando para a pré-Libertadores. A estreia na pré foi diante do Cobreloa do Chile, e o Paraná do técnico Zete avançou à fase de grupos com 3-1 no agregado. Foi no grupo 5 onde o Paraná esteve presente, e lá duelou contra Flamengo, Real Potosí da Bolívia e Unión Maracaibo da Venezuela. Com 3 vitórias e 3 derrotas, o Paraná fez pontuação suficiente para se classificar às oitavas de final. O adversário nas oitavas foi o Libertad do Paraguai, e o Paraná acabou eliminado com 3-2 no agregado. Foi aí então que chegou a disputa do Campeonato Brasileiro, e o Paraná do atacante Josiel até que largou bem, vencendo as 3 primeiras rodadas e chegando a assumir a liderança, mas no decorrer da competição acabou caindo de produção e terminou rebaixado na 18ª e penúltima posição. Outra coisa que chamou a atenção na má campanha do Paraná foi que das 4 vitórias que o Lanterna América de Natal obteve no campeonato, 2 foram em cima do time paranaense. O Sport, em 2008, se tornou o primeiro e até hoje o único time do Nordeste a vencer a Copa do Brasil, e na final o Leão superou o Corinthians. Na ida em São Paulo, 3-1 pro Timão, e na volta em Recife, 2-0 pro Sport, com um gol fora de casa sendo determinante para a conquista do título. Classificado para a Libertadores de 2009, o Sport esteve presente no grupo 1, que era considerado o grupo da morte, já que contou com a presença do Palmeiras, do atual campeão da América na época, a LDU, e do Colo-Colo. Somando 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o Sport foi líder do grupo da morte, e nos duelos contra o atual campeão LDU, o Sport não deu moleza e venceu os 2 jogos. No mata-mata, o adversário foi mais uma vez o Palmeiras, e como cada clube venceu um jogo como mandante por 1-0, a decisão da vaga teve que ir para as penalidades, com o Palmeiras se saindo melhor graças ao goleiro Marcos, que defendeu 3 cobranças. No Campeonato Brasileiro, o Sport largou mal, chegando a trocar de treinador logo no início da competição, e antes mesmo da virada do turno, o clube chegou a ocupar a lanterna, posição que se manteve nas rodadas finais e com inevitável rebaixamento acontecendo. O Botafogo na temporada de 2013 teve bom desempenho, mesmo na época o clube enfrentando problemas financeiros, mas sem deixar atrapalhar o desempenho em campo. O Alvinegro foi campeão carioca, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, além de no Campeonato Brasileiro ter brigado pelo título juntamente com o Cruzeiro, mas acumulando tropeços nas rodadas finais, acabou na 4ª posição, obtendo uma vaga na pré-Libertadores de 2014. A estreia na pré foi diante do Deportivo Quito do Equador, com o jogo da ida terminando 1-0 na casa do adversário e com o Botafogo goleando no jogo da volta por 4-0 no Maracanã. Na fase de grupos, o Botafogo esteve presente no grupo 2, o mesmo de União Espanhola, São Lourenço e Independiente del Valle, e na última rodada classificatória, todos os clubes tinham chances de classificação, mas por conta de ter sido derrotado nas 2 rodadas finais, o Alvinegro acabou ficando de fora do mata-mata e, para piorar, eliminado na lanterna. Após trocar de treinador, o Botafogo no Campeonato Brasileiro foi acumulando maus resultados durante toda a competição, sofrendo derrotas seguidas, jejum de vitórias e também jejum sem balançar as redes, tudo isso atrelado a uma grave crise financeira. Outra coisa que também aconteceu foi o afastamento de importantes jogadores do elenco, o que agravou ainda mais a crise do clube. No fim, o Botafogo foi rebaixado a terminar na 19ª posição, somando 34 pontos.
O Cruzeiro em 2018 se tornou o primeiro e até hoje o único clube a vencer a Copa do Brasil por 2 anos seguidos, já que também havia vencido a edição de 2017 sobre o Flamengo. Em 2018, a vítima foi o Corinthians, que acabou superado nos 2 jogos decisivos. Novamente presente na Libertadores em 2019, o bom elenco do Cruzeiro era visto como um dos favoritos a ganhar o título naquele ano, já que estavam juntos já fazia algum tempo e com entrosamento lá em cima. Comandado por Mano Menezes, o Cruzeiro foi líder do Grupo B com sobras, obtendo 5 vitórias em 6 rodadas. Nas oitavas de final, o adversário foi o River Plate, e tanto o jogo da ida quanto o da volta terminou empatado em 0-0, com a vaga nas quartas de final sendo decidida nas penalidades, onde o River foi mais efetivo, convertendo 4 cobranças contra 2. Após essa eliminação, a vida do Cruzeiro no restante da temporada foi ficando delicada, já que estourou uma grave crise financeira na Toca da Raposa. Iniciando mal o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não se encontrava, e a demissão de Mano Menezes e a contratação de Rogério Ceni acabou acontecendo. Entretanto, nada mudou e os maus resultados continuavam, com Ceni sendo demitido e assumindo em seu lugar Abel Braga. A situação continuou a mesma e no desespero das rodadas finais, a diretoria apostou no velho conhecido Adilson Batista, mas já era tarde, a falta de vitórias acabou que por rebaixar o Cruzeiro pela primeira vez em sua história na 17ª posição. 2021 era a 5ª temporada de Renato Gaúcho à frente do Grêmio, e mantendo a média dos anos anteriores, iniciou a temporada sendo campeão estadual. Mas o tempo foi passando e um desgaste entre diretoria e treinador veio à tona, com meses mais tarde ele sendo demitido. O Grêmio na Libertadores de 2021 estreou na fase prévia, e o adversário na estreia foi o modesto Ayacucho do Peru, com o Grêmio com facilidade avançando depois de vencer os 2 jogos. Na pré-eliminatória seguinte, o adversário foi o Independiente Del Valle, e aí a situação ficou mais difícil, com o Grêmio sendo derrotado nos 2 jogos pelo placar de 2-1 e dando adeus à Libertadores antes mesmo de jogar a fase de grupos. Remanejado para a Copa Sul-Americana, o Grêmio foi líder do Grupo H, onde acumulou goleadas, principalmente sobre a fraca equipe do Araguá da Venezuela. Já nas oitavas de final da Sula, o Grêmio acabou eliminado, com a LDU levando a melhor graças ao critério do gol marcado fora de casa. O elenco do Grêmio em 2021 esteve bastante reforçado com importantes contratações de jogadores renomados, o principal destaque sendo Douglas Costa, mas por algum motivo esse time não deu liga e acabou brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, chegando até mesmo a frequentar a lanterna. Foram 3 trocas de treinadores durante o ano, com Renato Gaúcho iniciando, depois assumindo Thiago Nunes, posteriormente Felipão e por fim Wagner Mancini sendo técnico do rebaixamento. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários.